Pessoal, uma coisa muito interessante aconteceu no mundo da inteligência artificial, especificamente falando no mundo da robótica, em que parece que eles vão começar a trabalhar com emoções ou começar a desenvolver alguma coisa de emoções. Isso é muito interessante. Quem falou sobre isso foi o Yann LeCun, que é um dos maiores pesquisadores da área de inteligência artificial. Ele trabalha hoje para a Meta e ele também é professor de inteligência artificial. E ele comentou uma coisa super interessante que eu queria dar uma detalhada e eu queria pensar alto com vocês assistindo aqui para dar uma inspirada na cabeça de vocês sobre coisas interessantes que podem acontecer no futuro, que tem a ver com neurociência, tem a ver com o cérebro, tem a ver com a forma como as inteligências artificiais funcionam e que muito provavelmente vão inspirar as inteligências artificiais do futuro. É isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deixou seu like, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam desse projeto de inteligência artificial. Então, gente, vamos dar uma viajada aqui, mais ou menos só pra gente dar uma entendida como que as coisas funcionam no cérebro humano, no comportamento humano e coisas assim. Então, imagina lá que tem uma pessoa aqui, ó, isso aqui são os olhos da pessoa e ela tem, isso aqui eu juro pra vocês, isso aqui é o cérebro dela, com licença poética, desculpa, é isso aí. Aqui tá o nariz e aqui tá a boca dessa pessoa e aqui tá a orelha, tá? Entenderam? Isso aqui não é o cabelo, isso aqui é o cérebro dela. Bom, como que funciona hoje? O cérebro tem algumas entradas, tem os tal dos inputs, que é por onde entram os sinais. Então, por exemplo, nos olhos entram raios de luz e eles levam informação para o cérebro. O córtex visual fica aqui atrás do cérebro. Então tem um neurônio aqui que se conecta com o córtex visual. Aliás, vários neurônios que se conectam com o córtex visual. E depois esse negócio aqui faz várias conexões com o resto do cérebro que processam a imagem, que fazem planejamento, uma série de coisas e tudo mais. Fechou? E tem mais uma coisa. Tem o tal do tronco encefálico e tem a espinha dorsal aqui, ó, que ela leva uma boa parte do nosso sistema nervoso central, que é basicamente uma outra parte do sistema nervoso que não é o cérebro, mas que também é sistema nervoso, que também faz um monte de trabalho de controle, de liberação de um monte de coisas e de movimentação também. Beleza? E aqui, ó, imagina que temos as mãozinhas do nosso personagem aqui, temos as mãozinhas e temos as perninhas aqui também. Então, basicamente, imagina que você, na entrada, enxergou alguma coisa, no teu cérebro pensou mais alguma outra coisa, fez um raciocínio e agora você quer movimentar o pé porque você vai andar para uma determinada direção. E aí você vai chamar isso aqui de saída. Se a gente fosse representar com um só neurônio, seria mais ou menos assim, ó. Um neurônio aqui, ó, tava no olho e enxergou, conversou com outro neurônio que tava no cérebro, que ele conversou com uma galera de neurônios, que aí depois conversou com o sistema nervoso central e o sistema nervoso central conversou com o neurônio da sua perna, que fez o seu pezinho se mexer. Fechou? É mais ou menos uma sequência que não tá no rigor da ciência, da neurociência, mas vocês já entenderam, né? Então assim, ó, tem um neurônio sensor aqui e tem um neurônio efetor aqui. E nesse meio do caminho tem um monte de neurônio que fazem pensamentos e que processam pensamento. Guarda essa ideia na cabeça porque essa versão simplificada já é o suficiente. A gente não vai fazer um curso de neurociências aqui, a gente só vai dar uma refletida. Bom, como que funciona a LLM agora? Pensando nas redes neurais lá no computador. LLM tá aqui, ó. Você coloca um texto aqui, ó. Qual a capital do Brasil? Ponto de interrogação. Você joga esse texto para cá e a LLM vai responder uma só palavra ou um só token, para ser mais preciso, mas vamos falar em palavra. Daí ele vai só responder uma só palavra. É isso que acontece quando você passa por uma rede neural. Ele vai dizer uma palavra só. Fechou? Você vai pegar essa palavra aqui, vai colocar ela aqui e vai jogar aqui de novo. E aí a próxima palavra que ele vai dizer é a seguinte: a capital. Fechou? Aí você vai pegar essa palavra capital, vai jogar lá para cá. A capital. Fechou? E assim por diante, até ele falar né, e aí joga o pra cá, e até falar Brasília, e até ele preencher tudo, e quando ele terminou de preencher, terminamos. Essa é a forma como o nosso cérebro aqui, ó, imagina que essa LLM é o cérebro. Ela fica gerando palavra por palavra, passando vez por vez, e fechou, é isso aí que ela acontece. Bom, então o que o cara da Meta, o Yann LeCun, falou? Ele disse o seguinte: a gente precisa colocar emoção nesse negócio aqui, porque o robô precisa conseguir avaliar o problema que ele tá enfrentando para saber se vale a pena tomar uma decisão ou outra. Basicamente, o robô tem que conseguir olhar para alguma coisa, olhar para alguma possibilidade de atitude que ele vai tomar no mundo real e ele chegar à seguinte conclusão: isso aqui vale a pena porque vai me causar menos danos e vai me dar mais benefícios. Só que danos e benefícios ele vai ter que medir de alguma forma emocional, né, gente? De alguma forma que ele tá sentindo ali e percebendo. Isso significa que agora a nossa LLM vai começar a ficar 1000 vezes mais divertida. Por quê? Porque ao invés dela
ela ficar simplesmente mandando palavras, agora ela também vai ter que dar saídas emocionais. E agora, quando eu digo saídas emocionais, gente, já pensa no sistema nervoso, o coração batendo mais forte, aquele desespero que a musiquinha do joguinho acelerou, coisas nesse nível. Isso significa que essas saídas agora provavelmente vão conversar com o hardware, com a máquina, para gerar uma interação com a máquina que simule as emoções de alguma forma. E isso significa que agora as nossas entradas aqui, que eram na forma de texto, muito provavelmente agora vão poder ser entradas de alguns sensores, como sensores de temperatura, sensores como a câmera mesmo, que também é um sensor, mas também sensores de velocidade, sensores de outras coisas, transformando essa entrada da LLM 1000 vezes mais divertida. E que muito provavelmente essas entradas e saídas e essas LLMs, de repente, num momento mais futuro, vão começar a criar um sistema nervoso central também, em que é essa LLM que raciocina, conversa com o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central também muito provavelmente vai ter a sua LLM efetora, que faz as perninhas do nosso robô andarem ou deixarem de andar. Se ligaram na complexidade que isso pode chegar? Porque o que acontece hoje no cérebro? Ele é altamente especializado, ele não tem uma centralzona que resolve tudo e que toma todas as decisões. E também porque a atitude de andar e a atitude de pensar são bem diferentes. Enquanto você está pensando, você não precisa se preocupar com o que você faz com as pernas ou o que você faz com as mãos. Apesar que eu estou até gesticulando aqui, eu estou mexendo na minha mão enquanto eu penso, enquanto eu falo. Mas vocês entenderam, né? A ideia principal é que para fazer andar, você trabalha num outro nível. Você não fica refletindo sobre o ato de caminhar. E provavelmente é isso que vai acontecer. Uma distribuição das inteligências artificiais. E tá todo mundo falando isso. Que as LLMs, essas coisas que podem estar aqui controlando o hardware, controlando a máquina, vão ser o sistema operacional do futuro. O Windows do futuro. Que significa que os nossos robôs, muito provavelmente, vão trabalhar numa forma muito diferente do que a gente trabalha hoje, que é um computador, que dentro do computador tem um Windows que roda uma rede neural, e essa rede neural sim que executa as ações da rede neural. Imagina que a gente não tem mais o Windows e que essa rede neural é implementada já direto no hardware, e esse hardware recebe as entradas dos sensores e das webcams e tudo mais, joga já direto para a rede neural, e ali dentro com certeza ainda vai ter alguma coisa com cara de sistema operacional, alguma coisa que faz um gerenciamento de memórias, que faz essa parte burocrática dos funcionamentos, mas muito diferente de um sistema operacional que é criado para um ser humano utilizar, porque não precisa, o robô ali ele vai ser autônomo, ele tem que economizar recursos, não vale a pena ficar colocando tela, Windows e coisas assim que vão tomar ali uma energia extremamente escassa, pensando no robô que tem uma rede neural muito poderosa. Bom, na verdade aqui eu só tô viajando e pensando alto para ficar dando ideias para vocês começarem a pensar nessas coisas também, porque essa ideia, esse detalhe aqui que pode parecer bobo agora e pode parecer um pouco surreal, até o final de 2025 talvez não seja, e muito pelo contrário, talvez as coisas se transformem de um jeito que a gente nem imagina. Uma coisa interessante é que parece que as redes neurais não estão seguindo o mesmo caminho do cérebro, no sentido de aprender como a gente aprende, de pensar como a gente pensa, de ter a consciência que a gente tem, mas de uma certa forma tem muitas coisas ali que fazem um paralelo, e não é muito exagerado dizer que isso está acontecendo de forma muito natural, porque a inteligência artificial está se desenvolvendo, diante dos novos problemas ela começa a buscar novas soluções, e essas novas soluções vão meio que levando para esses caminhos, incluindo esse que o William LeCun comentou, de que a inteligência artificial vai precisar de emoções, justamente porque são as emoções que direcionam as nossas atitudes. E isso é uma coisa que eu nunca falei aqui, mas que eu falo agora. Pensa o seguinte, a emoção e a inteligência, elas colaboram, mas elas não são a mesma coisa, porque as emoções, basicamente, elas dão os objetivos que a gente quer. Ah, eu quero ir pra praia porque eu quero me divertir, eu quero fazer uma viagem porque eu quero relaxar. Essa vontade de relaxar, essa vontade de se divertir, de sentir essas emoções, elas fazem parte de um planejamento racional, fazem parte de um planejamento mental, de uma inteligência que está tentando atingir um objetivo baseado nas emoções. E não necessariamente que a emoção é a inteligência em si. Consegue ver essa diferença? Você sentir uma emoção e você usar a sua inteligência para conseguir atingir aquela emoção e para conseguir evitar ela caso seja uma emoção negativa. Então a emoção e a inteligência estão sempre atreladas, mas elas não são a mesma coisa. E quando a gente fala na psicologia de inteligência emocional, a gente está justamente pensando na nossa capacidade de analisar as emoções e conseguir reagir de forma correta, prevendo as emoções das pessoas, prevendo as nossas próprias emoções. E a inteligência emocional, na verdade, é a própria inteligência aplicada às emoções que a gente sente. E aí, o que você achou? Deu uma empolgada? Deu vontade de estudar psicologia para começar a manjar mais de inteligência artificial? Eu recomendo
recomendo demais dar uma lida em tudo isso. Deixa aqui nos comentários o que você tá pensando agora, se você trabalha com robótica e já tá pensando em fazer alguma coisa relativa a emoções, porque esse assunto é extremamente fértil. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!